No meio do barulho das serras e do cheiro de madeira recém-cortada, existia um homem cujo coração batia no ritmo do seu ofício. Seu nome era Joaquim, um mestre marceneiro. Para ele, cada pedaço de madeira não era apenas um material, mas uma tela em branco, esperando para ser transformada em algo belo e útil. Suas mãos, calejadas pelo tempo e pelo trabalho duro, dançavam com as ferramentas, criando móveis que não eram apenas peças de decoração, mas verdadeiras obras de arte que contavam histórias de dedicação e paixão. As pessoas da cidade U conheciam não apenas pela qualidade impecável do seu trabalho, mas pelo sorriso sincero e pela gentileza com que tratava a todos. Cada cadeira, cada mesa, cada armário que saía da sua oficina carregava um pedaço da sua alma. A marcenaria não era apenas sua profissão, era sua vida, sua identidade, o ar que ele respirava. Ele transformava troncos brutos em legados para famílias e, nesse processo, encontrava sua maior alegria. Mas a vida, com suas voltas inesperadas, preparava para Joaquim um desafio que ele jamais imaginou. Um dia, uma dor sutil começou a se instalar em suas mãos. No início, ele ignorou. Um marceneiro vive com dores, pensava ele. Era o preço do ofício. Mas a dor não era passageira. Ela cresceu, se tornou uma companheira constante e cruel. As juntas dos seus dedos incharam. A rigidez matinal tornou-se um tormento. Segurar um formão, guiar uma serra, lixar uma superfície, tarefas que antes eram automáticas e prazerosas, agora eram batalhas dolorosas. O diagnóstico veio como uma sentença artrose severa, uma doença degenerativa que estava lentamente roubando a habilidade daquelas mãos que tanto criaram. O médico foi direto. Ele não poderia mais continuar com o trabalho pesado da marcenaria. O risco de um acidente era grande e a dor só iria piorar. A notícia caiu sobre Joaquim como uma árvore derrubada. Ele foi forçado a se aposentar pelo Instituto Nacional de Seguro Social e a oficina, antes um santuário de criatividade e som, mergulhou num silêncio pesado e melancólico. Os dias que se seguiram foram os mais cinzentos da vida de Joaquim. Ele acordava e olhava para suas mãos, agora deformadas pela doença, e sentia um vazio imenso. A oficina, com as ferramentas penduradas e as tábuas empilhadas, parecia zombar dele. Era um museu de uma vida que não lhe pertencia mais. A poeira começou a cobrir as bancadas e a tristeza a alma de Joaquim. Ele se sentia inútil, um fantasma em sua própria casa. A identidade de Joaquim, o marceneiro, tinha sido apagada e ele não sabia quem era sem seu ofício. Ele tentava fazer pequenas coisas, mas a Doru lembrava constantemente de sua nova realidade. A alegria de viver foi se esvaindo e a depressão começou a bater à sua porta. Amigos e familiares tentavam animá-lo, mas como explicar o luto por uma parte de si mesmo que ainda estava viva, mas inacessível? O som da serra, que antes era música para seus ouvidos, agora era uma memória dolorosa de tudo
o que ele havia perdido. Certa tarde, enquanto remexia sem rumo pela oficina silenciosa, seus olhos pousaram em uma pilha de retalhos de madeira. Eram sobras, pedaços pequenos demais para um móvel, fragmentos de projetos passados. Iriam para o lixo, para a fogueira. Ele pegou um pedaço pequeno de cedro. O cheiro familiar invadiu suas narinas e por um instante a dor pareceu diminuir. Ele se lembrou de quando era criança e seu avô, também marceneiro, fez para ele um pequeno peão de madeira. Um objeto simples, mas que carregava tanto amor. Naquele momento, uma faísca se acendeu na escuridão. E se ele não podia mais construir grandes móveis, talvez pudesse criar pequenas alegrias. A ideia surgiu tímida, mas poderosa. Usar aquelas sobras, aqueles pedaços esquecidos, para fazer algo novo, algo que suas mãos, mesmo com dor, ainda pudessem manejar. Ele não sabia exatamente o que, mas sabia que não podia deixar aquela madeira e assim mesmo virarem apenas cinzas. A faísca virou uma chama. Joaquim lembrou-se do som. Se não podia mais fazer o som da serra, talvez pudesse fazer outro tipo de som. O som da música. Ele pensou nas crianças da escola pública do bairro, muitas delas sem acesso a brinquedos caros, muito menos a instrumentos musicais. E se ele pudesse criar pequenos instrumentos de madeira para elas? A ideia preencheu seu coração de um propósito que ele achava ter perdido para sempre. Com uma nova determinação, ele começou a experimentar. O trabalho era lento, meticuloso. Ele não podia usar as grandes serras elétricas, mas podia usar lixas, pequenas serras manuais e principalmente sua imensa criatividade. Cada corte era pensado, cada lixada era um ato de paciência. A dor ainda estava lá, mas agora ela tinha uma concorrente. A esperança, a oficina, antes um lugar de luto, voltou a ser um laboratório de sonhos. O primeiro instrumento foi um chocalho simples, feito de um pedaço oco de embuia com sementes dentro. O som que ele produziu, um som rústico e alegre, foi a melodia mais bonita que Joaquim ouviu em muito tempo. A partir do chocalho, a criatividade de Joaquim explodiu. A oficina transformou-se numa fábrica de sons. Dos retalhos de jacarandá nasceram pequenas flautas. De pedaços de pinos surgiram tambores em miniatura com tampos de couro sintético. Ele criou recoricos, xilofones com teclas de madeiras diferentes para produzir notas variadas e até pequenas harpas e calimbas. Cada instrumento era único, feito à mão, com as imperfeições que o tornavam perfeito. Ele descobriu que as diferentes densidades e texturas da madeira produziam timbres distintos. O cedro tinha um som mais grave, o marfim um som mais agudo. Ele não era um músico, mas se tornou um luthier do coração, um artesão de melodias. A dor nas mãos não desapareceu, mas agora ela era abafada pela concentração e pela alegria de criar. A poeira que cobria as bancadas deu lugar à serragem fina e colorida, e o silêncio foi quebrado pelo som dos testes, das batidas, dos sopros. A vida estava voltando para a oficina e para Joaquim, com uma caixa cheia de instrumentos coloridos e sonoros.
Joaquim caminhou até a escola pública do bairro. Ele estava nervoso, sem saber como seria recebido. A diretora, uma mulher chamada Lúcia, ouviu sua história com atenção e olhou para os instrumentos com os olhos brilhando. Seu Joaquim, ela disse com a voz embargada, isso é um presente dos céus. Nossos recursos são tão limitados, nunca poderíamos comprar algo assim para as crianças. No dia seguinte, Joaquim foi convidado para entregar os instrumentos pessoalmente. Quando ele entrou na sala de aula e abriu a caixa, o que aconteceu foi mágico. Os olhos das crianças se arregalaram. Mãos pequenas e curiosas pegaram as flautas, os tambores, os chocalhos. E então, o caos mais maravilhoso que se pode imaginar tomou conta da sala. Uma sinfonia desafinada, mas cheia de pura alegria. Risadas se misturavam com o som dos tambores. Gritos de felicidade competiam com as notas agudas das flautas. Joaquim, encostado na porta, sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Aquela era a música mais linda do mundo. A notícia sobre o marceneiro que fazia instrumentos de madeira se espalhou como fogo. Primeiro na escola, depois no bairro e logo em toda a cidade. Outras escolas públicas, creches e até mesmo hospitais infantis começaram a procurar por Joaquim. A demanda era enorme e ele, com seu ritmo lento e cuidadoso, fazia o que podia. A comunidade, tocada por sua história, se mobilizou. Outras marcenarias começaram a doar seus retalhos de madeira. Voluntários apareceram para ajudar com tarefas mais simples, como lixar e pintar os instrumentos sob a supervisão do mestre. Uma loja de artesanato doou tintas coloridas e não tóxicas. Um grupo de estudantes de música se ofereceu para ir às escolas e ensinar as crianças a tirar sons mais organizados dos instrumentos. A oficina de Joaquim, antes solitária, tornou-se um ponto de encontro, um centro de solidariedade e de arte. Ele não estava mais sozinho. Sua dor pessoal havia se transformado em uma alegria coletiva. As crianças, com sua sabedoria simples e direta, deram a ele um novo nome. Ele não era mais apenas o seu Joaquim. Para elas, ele era o maestro das tábuas. O apelido pegou. Joaquim, o homem que achava que sua vida tinha acabado, agora era um maestro. Ele não regia uma orquestra de músicos profissionais em um teatro chique, mas uma orquestra muito mais importante, a Orquestra da Alegria Infantil. Ele conduzia a Sinfonia dos Sorrisos, dos olhares curiosos, da descoberta. Sua batuta era a generosidade e sua partitura o amor. Ele ia às escolas não apenas para entregar os instrumentos, mas para ver a magia acontecer. Ele ensinava uma criança a soprar uma flauta, mostrava a outra como bater o tambor. E em cada interação, ele recebia em troca a energia mais pura e curativa que existe. Suas mãos ainda doíam, mas seu coração estava completamente curado, preenchido por um propósito que transcendia a si mesmo. A história de Joaquim nos ensina uma lição poderosa sobre resiliência e reinvenção. Ele nos mostra que o fim de um capítulo não é o fim do livro. A artrose tirou dele a força para serrar grandes tábuas, mas não conseguiu tirar sua essência de criador, sua alma de artesão. Ele transformou
sua maior dor, em sua maior dádiva. As sobras de madeira que seriam descartadas tornaram-se símbolos de que nada e ninguém está verdadeiramente perdido. Sempre há potencial, sempre há beleza, mesmo nos fragmentos. Joaquim, o maestro das tábuas, nos lembra que nosso valor não está no que fazemos, mas em quem somos e no amor que colocamos em nossas ações. Ele não precisava de mãos perfeitas para tocar o coração das pessoas. Ele só precisava de um coração disposto a encontrar uma nova melodia no silêncio. A sua orquestra de madeira não toca apenas música, ela toca esperança. Obrigado por assistir e até a próxima!